Olá, instrutores! Estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez a aula de número 6, que se trata da comunicação e seus componentes. Na minha opinião, essa é uma das aulas mais importantes do nosso módulo de empregabilidade, pois nela os alunos vão ter a oportunidade de vivenciar questões referentes ao processo comunicacional e também vão ter a oportunidade de falar em público de uma melhor forma, certo? Então vamos trabalhar conteúdos que ajudem nossos alunos nesse processo comunicacional. Então, vamos adiante. Como de praxe, temos aí o nosso slide tradicional falando sobre o objetivo e os conteúdos da aula. Então eu vou ler rapidamente aqui para vocês os conteúdos que nós vamos trabalhar e assim vocês possam também estar trabalhando em sala esse slide aqui com os meninos. Por que isso é importante? Porque é importante que nossos alunos entendam desde o início da aula o que será abordado para que eles possam sentir motivados e sentir também vontade de participar de todas as atividades e dinâmicas que forem propostas para ele. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo, a gente vai entender o que é a comunicação. Depois vamos ver os componentes do processo comunicacional. Vamos trabalhar cada um desses componentes separadamente. Também vamos ver os cuidados importantes do processo da comunicação, certo? O que ocorre, o que acontece se o processo de comunicação não for bem efetivo, se o processo de comunicação não for objetivo, digamos assim. Existem muitas falhas e acontece que hoje grandes empresas, 90% dos seus problemas são ocasionados por falta de comunicação. Então, isso é muito importante também. Vamos ver também o conteúdo sobre a arte de ouvir. E para finalizar a nossa aula, vamos aprender um pouco de como falar melhor em público, ok? Então, eu estou muito empolgado para iniciar essa aula. Creio que vocês também vão ter uma aula muito bacana. Os alunos vão interagir bastante. Então, mão na massa. O primeiro slide para iniciar a nossa aula de fato é o slide Vamos ler o texto. Como todo mundo já sabe, todos os textos se encontram na nossa apostila. Esse texto está localizado na página 61 da nossa apostila de empregabilidade, que fala sobre o mundo sem comunicação. Então, eu vou ler ele rapidinho para vocês, para que a gente possa compreender melhor de que maneira utilizar esse texto para iniciar a nossa aula. Vamos lá. Um mundo sem comunicação. Imaginemos um mundo sem comunicação. Um mundo sem palavras, expressões ou gestos. Um mundo sem interação, sem deveres, sem obrigações e sem opiniões. Um mundo socialmente vazio. Apenas seres vivos. Apenas isso. Seres vivos, não pessoas. Apenas seres vivos. Seres vivos que apenas sobrevivem nesse tal mundo imaginário. Sobrevivem e não vivem. Nesse mundo onde cada ser vivo está sozinho, cada um por si e não por todos. Nesse mundo onde não se fala, não se lê, não se escreve, não se gesticula e nem muito menos se comunica. Nesse mundo onde a necessidade básica do homem se erradica. Imaginemos um mundo sem comunicação. Difícil, não? Então, pessoal, voltando aqui para o nosso slide, certo? Nós podemos trabalhar aí essa questão da comunicação depois que nós lermos esse texto. É importante que nossos alunos compreendam o porquê lermos esse texto e qual a importância de imaginarmos um mundo sem comunicação. Imagine só, instrutor, se você, a partir de agora, não pudesse mais falar. Imagine agora que você não pudesse mais nem gesticular. Você não conseguiria se comunicar. Imagine, então, se você não pudesse se comunicar. Como é que seria a nossa vida? Um mundo sem comunicação é um mundo vazio. Então é importante que nossos alunos atentem para comunicação é um fator imprescindível não só para a sobrevivência do ser humano, mas também para o crescimento profissional e pessoal, certo? Do ser. Então, vamos continuar aqui e vamos ler o que é comunicação. Comunicação é a forma que as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando mutuamente a sociedade onde estão inseridas através de um código de linguagem. Sem a comunicação, cada um de nós seria um mundo isolado. Então, pessoal, vimos aqui no slide que comunicação é basicamente isso, é a interação entre dois indivíduos através de um código de linguagem. Ou seja, alguém repassa a informação, alguém recebe a informação e eles interagem através desse código de linguagem. Basicamente, essa comunicação, como vimos, é uma coisa básica, mas importantíssima hoje para a sobrevivência do ser humano. Então, como a comunicação é importante para a carreira profissional? Vamos ver isso no próximo slide. Para o profissional, o papel da comunicação, bem antes da sua atuação numa determinada função, antes da hora de conseguir um emprego ou fornecer um produto, começa no dia a dia, na sua casa ou onde quer que seja. Ou seja, a comunicação é algo que não é importante apenas para a nossa vida pessoal, mas para a vida profissional hoje ela se torna importantíssima também, certo? Então, a seguir nós vamos ver um vídeo que fala um pouco sobre o processo comunicacional e qual a importância realmente de nos comunicarmos melhor. Então, vamos ver o vídeo. Depois que nós acabamos de assistir o vídeo, certo? Sobre comunicação, é importante, instrutor, que você trabalhe esse próximo slide, onde ele vai falar ponto por ponto da importância da comunicação para a carreira profissional do indivíduo. Então, vamos aqui rapidamente a alguns pontos básicos. Por que é importante a comunicação para a carreira de profissional? Bem, como podemos dirigir pessoas se não sabemos como transmitir a elas o que desejamos? Nossas metas, nossas diretrizes e expectativas de trabalho.
Então, basicamente, se eu sou um líder de uma equipe, eu preciso comunicar às pessoas, eu preciso informar para elas de que maneira nós podemos atingir nossos objetivos, que metas são as que nós precisamos atingir, certo? Se eu não puder me comunicar, eu não vou conseguir fazer isso. Então, logicamente, eu não vou conseguir ser um bom líder se eu não tiver uma boa comunicação. Devemos desenvolver uma comunicação íntegra que envolve fala, escrita, postura e até mesmo nossas atitudes, crenças e valores. A comunicação, pessoal, não se trata apenas da forma de se falar. A comunicação não se trata apenas da comunicação verbal. A comunicação é todo um conjunto de fatores aí, certo? Como, por exemplo, gestos, olhares, condutas, certo? Então é importante atentarmos para todas essas características, todos esses componentes aí, certo? Nosso processo comunicacional, um conjunto aí de fatores para que a comunicação realmente seja precisa e seja objetiva. O ser humano é um verdadeiro objeto de comunicação multimídia e deixa sua influência por onde ele passa, porque ele, dessa maneira, ele transmite quem ele é através daquilo que ele diz ou escreve. Ou seja, como eu falei também, a comunicação ela é um conjunto de fatores, então a comunicação também pode ser escrita. Daí a importância de você também saber escrever bem, se comunicar bem através da escrita. Dependendo da situação, ele poderá precisar de maior ou menor habilidade na fala, ou na escrita, ou na sua própria postura. Ou seja, tem pessoas que são totalmente desenvoltas, tem pessoas que se comunicam muito bem, certo? Você, instrutor, parou para se avaliar já? Será que você é um bom comunicador? Se sim, parabéns! Você com certeza vai conseguir dar essa aula muito boa para os nossos alunos e vai conseguir repassar para eles, de certa maneira, o conteúdo de forma bem rápida e objetiva. Se não, é melhor atentar um pouco mais antes de começar a dar suas aulas e planejá-las e começar a trabalhar um pouco mais a sua comunicação para repassar esses conteúdos. Então, fique de olho nisso. Agora vamos trabalhar todos os componentes da comunicação. Vamos conhecer cada um deles e vamos ver do que se trata, certo? Separadamente. O primeiro componente da comunicação é o emissor, ou seja, é aquele cara que vai transmitir a informação. Se eu tenho alguém transmitindo a informação, eu preciso ter uma segunda pessoa que é o receptor. Então esse é o nosso segundo componente da comunicação. O terceiro componente é a mensagem, é a informação que está sendo repassada através do emissor para o receptor. Outro componente é o canal de propagação, é de que maneira eu estou transmitindo essa mensagem, qual o aparato que eu estou utilizando para passar aquela informação. Pode ser um celular, pode ser um e-mail, pode ser uma frase, enfim, são coisas que você vai utilizar através de um canal para repassar aquela informação. E por último, nós temos o contexto, ou seja, é o ambiente onde a comunicação está acontecendo, é onde eu estou inserido naquele momento. Então vamos ao exemplo prático disso. Estou eu e o José sentado no banco de uma praça e eu preciso comunicá-lo sobre uma reunião extraordinária que vai acontecer na nossa empresa amanhã. Então eu sou o emissor, o José é o receptor, eu repassei a mensagem de que amanhã terá uma reunião extraordinária. O canal de propagação que eu utilizei foi a minha própria voz, ou seja, foi uma comunicação verbal. E nós utilizamos o contexto, estávamos aonde? Num banco de uma praça. Então é basicamente esse o processo comunicacional, cada um dos componentes separadamente. Se você começar a trabalhar cada um desses componentes, começar a identificar cada um dos componentes, todos os fatores que são importantes para o processo da comunicação ser efetivo, com certeza nós teremos aí uma melhor comunicação. Então, repasse as informações para os nossos alunos que com certeza vão ter mais êxito no momento de se comunicar. No nosso próximo slide vamos falar um pouco sobre linguagem e código, certo? Não vou me aprofundar porque você pode ler um pouco mais sobre isso na nossa apostila e nos materiais de apoio disponíveis também na nossa plataforma Moodle, certo? Então fica aí a critério de vocês trabalhar essa questão da linguagem e do código. Você pode passar adiante para o próximo slide onde vamos ter um exemplo de código de linguagem, ou seja, é aí o alfabeto, certo? Manual, aquele alfabeto que o pessoal da Libras, né? Os surdos eles utilizam para falar, para se comunicar, que eu acho bem interessante, certo? Você pode utilizar esse momento, instrutor, para pedir que nossos alunos possam treinar como fazer o nome deles em Libras e fazer lá na frente da sala ou até mesmo para o seu colega ali que está do lado dele. Então, isso é bem bacana essa atividade para você fazer agora, tá bom? Então vamos a seguir. O nosso próximo slide é outro slide também sobre, vamos ler o texto, porque esse slide ele vai trabalhar bem, certo? O fator principal da comunicação, que é o quê? Ter cuidado no momento de se comunicar. Esse texto ele se encontra na página 64 da nossa apostila, certo? E você pode estar trabalhando esse texto de uma forma de teatro, porque nesse texto os alunos vão interpretar personagens que se trata de uma fábrica onde é repassada a informação para um determinado sujeito, que de acordo com a hierarquia ele vai repassando para outro, para outro e para outro, até que quando chega no montante dos funcionários, essa informação chega totalmente distorcida. Então é uma maneira bem bacana de iniciar o conteúdo sobre os cuidados no processo da comunicação, certo?
Logo nesse slide, pessoal, temos aqui um texto inicial falando sobre o fato de se comunicar bem, o fato da comunicação ser precisa e objetiva, para que não ocorra falhas, certo? Eu não vou ler para vocês, mas vocês podem estar trabalhando isso também com seus educadores, com seus alunos, seus educandos, certo? Mas eu vou dar algumas dicas aqui para vocês estarem otimizando o processo comunicacional e estarem também trabalhando com seus alunos, certo? Como eles podem estar se comunicando melhor. Então, no momento da comunicação, evite. Primeiro, respirar mal. Ou seja, você tem que falar pausadamente para que você tenha uma boa respiração e assim a sua fala, a sua comunicação verbal possa fluir de uma maneira mais correta. Falar muito baixo ou muito alto, ou seja, isso aqui a gente deve evitar ao máximo, porque tem pessoas que falam gritando e ninguém consegue compreender nada porque não consegue ficar perto da pessoa que grita o tempo todo. Não é verdade? Já tem pessoas que falam muito baixo, falam muito calmos e ninguém consegue escutar nada. Então é importante que esteja numa média de volume essa comunicação. Dessa maneira, com certeza, nossos alunos vão conseguir se comunicar melhor. Evitar também pronunciar mal as palavras. Muita gente às vezes quer falar bonito e acaba falando nada, né? Então é importante que também nossos alunos compreendam que eu tenho que falar de uma maneira como eu consiga dominar o meu vocabulário. Eu tenho que conseguir dominar a minha linguagem, certo? Então isso também é um fator imprescindível aí para o sucesso profissional, para o sucesso na comunicação. Falar muito depressa ou muito lentamente. Tem pessoas que falam muito acelerado, já tem outras pessoas que falam bem devagar, que parece que estão em câmera lenta, é verdade? Mas isso também é um fator que conta ponto na comunicação verbal. Pedir para que nossos alunos também adequem, de acordo com a sua necessidade, a velocidade da sua fala. Evitar usar vícios de linguagem, por exemplo, como tá, né, aí, ok, certo. Ou seja, tem pessoas que repetem demais aquela palavra e acabam que as pessoas que estão ouvindo ela falar param de prestar atenção no que ela está passando, na informação que ela está repassando, para começar a atentar para quantas vezes ela fala aquela palavra, aquele vício de linguagem. Então isso também é importante que nossos alunos sanem esse problema, ok? Então, por último, vamos ver aí também, certo? Como interpretar alguns sinais não verbais. Como nós vimos, a comunicação não se trata apenas da forma oral, se trata de um conjunto aí, certo, de fatores. Entre eles, tem a comunicação não verbal. Então, a comunicação não verbal ela pode ser muito precisa, mas também ela pode gerar desconfianças, pode gerar desconfortos. Vamos ver de que maneira, certo, a gente pode estar aí interpretando alguns sinais não verbais para que a gente não possa cometer esses erros. Por exemplo, balançar a perna o tempo todo é um sinal de impaciência, de urgência ou de pressa, certo? Levantar a sobrancelha, por exemplo, também significa algo que você possa estar confuso, não estar entendendo, certo? Ou descrente. Assentir com a cabeça quer dizer um sim ou um não, um talvez, não é verdade? Então, isso também é um fator e precisamos atentar. Franzir a testa quer dizer que você não entendeu, você está confuso. Muitas das vezes a gente compreende isso de uma forma confusa. Olhar distante, quando você fica olhando assim, aquele olhar apaixonado para o espaço, quer dizer que você não está atento àquela comunicação. Às vezes parece que você não compreendeu muito bem o que você pode estar querendo lembrar de alguma coisa, certo? Girar os olhos demonstra desinteresse, não façam isso. E também ficar agitado, ficar inquieto, significa que você realmente está com falta de interesse, ou que você está impaciente, ou que a informação que está sendo repassada é muito longa e você não tem muito tempo para dar. Então cuidado com esses sinais não verbais aí, porque com certeza eles podem estar prejudicando também o processo da comunicação, ok? Por último, vamos ver aí, quando se fala de comunicação, a arte de ouvir, porque muitas pessoas acreditam que ouvir não é tão importante quanto falar, mas eu acredito que é mais importante ainda do que o processo da comunicação verbal. Porque muita gente consegue falar bem, mas são péssimos ouvintes. E ouvir hoje, com certeza, é uma das maiores qualidades de um profissional que consegue se comunicar bem. Vamos ver aqui. Nós nem sempre ouvimos o que o outro fala. Nós ouvimos o que o outro não está dizendo. Nós ouvimos o que queremos ouvir muitas das vezes. Ouvimos o que já imaginamos o que o outro irá falar. Nós também ouvimos apenas o necessário para responder. Ouvimos só o que não queremos ouvir ou simplesmente não ouvimos. Ou seja, falar, pessoal, é importante, mas ouvir talvez seja mais importante ainda. Talvez você ouvindo aqueles seus colegas de equipe, você consiga identificar a solução para aquele problema que você viu na aula passada, lembra? Então, é importante que nossos jovens também atentem para isso. Então, instrutor, vamos aqui algumas dicas para que nossos jovens possam se tornar ouvintes dinâmicos. Vamos lá. Primeira dica é ouvir sem julgamentos, ou seja, ouvir até o final o que o outro tem a dizer para depois dar o seu parecer. Segunda dica é fazer uso do silêncio, ou seja, deixe que a pessoa fale quanto ela quiser e só depois você vai fazer seus comentários ou adentrar na conversa. Não interrompa a pessoa quando ela estiver falando, porque isso, além de falta de educação, é muito desagradável também para quem está falando. Terceira dica é faça concessões, ou seja, dê orientações,
Fale que você está realmente entendendo o que a pessoa está falando, certo? No momento da comunicação, faça algum gesto que demonstre que você está interessado no que a pessoa está falando, ou seja, balance a cabeça, faça um ok, diga que está compreendendo ou que não está, mas que você está interessado naquilo que a pessoa está falando. Isso também é um fator importantíssimo aí para o nosso processo de saber ouvir. E também seja sensível ao que a pessoa está falando. Imagina só se a pessoa está falando de um problema pessoal e você está basicamente fazendo expressões que demonstram que você não está nem aí, que você está indiferente para o problema daquela pessoa. Isso é muito chato também. Então, demonstre sensibilidade no que a pessoa está falando para você. Chegamos ao final da nossa aula, onde vamos trabalhar o conteúdo sobre falar em público com sucesso. Esse conteúdo é importantíssimo, instrutor. Por quê? Porque, como sabemos, nossos alunos vão ter que elaborar um trabalho prático, que é um mini seminário. Então é importante que eles se sintam seguros, sintam-se realmente preparados para apresentar um conteúdo à frente da turma. Então vamos lá, como a gente pode trabalhar esse conteúdo de falar melhor em público com nossos jovens. Vamos entender primeiro o processo de falar em público. A inibição para falar, dirigir ou participar de reuniões, atender clientes, defender ideias é um problema de comunicação oral que pode ser superado com técnica e muito exercício e prática. Aqui vão algumas dicas para você poder falar melhor em público. Vamos lá. Vamos seguir cada uma dessas dicas porque com certeza elas serão bem úteis para nossos jovens no momento que eles estiverem apresentando o seminário deles. Vamos lá. Saiba fazer perguntas de forma apropriada, ou seja, interaja com o público, faça perguntas, diga até mesmo se eles estão entendendo o que você está repassando. Isso não é chato, isso não é incômodo, isso é realmente atenção para que você quer que o público esteja atento para o que você está falando. Tenha bom humor, mas tenha cuidado com os exageros, ou seja, pessoa bem-humorada, aquele cara que consegue falar em público de uma maneira bem dinâmica, bem extrovertida, é bacana, mas cuidado com os exageros, porque às vezes você pode perder credibilidade do que você está falando por conta das brincadeiras e piadinhas, ok? Não caia em provocações da plateia, mas seja gentil, certo? Importante também deixar que as pessoas na plateia falem quando quiserem, façam intervenções quando necessário e principalmente tirem suas dúvidas também quando for apropriado, ok? Fale com emoção, certo? Você está transmitindo uma ideia, então defenda ela. Compre a ideia que você está transmitindo. Não só fique falando como se você fosse totalmente alheio ou indiferente para aquela questão que você está falando verbalmente. Seja natural, certo? Nada melhor do que ser você mesmo. Seja coerente com o que você está falando e principalmente conheça os ouvintes. Se você trabalhar todas essas dicas aí, cada um desses componentes, você com certeza terá aí uma melhor apresentação, uma melhor postura no momento de se comunicar em público. Por último, vamos ver um pouco sobre a estética da fala. Ou seja, algumas dicas aí que podem estar sendo úteis também para que vocês melhorem a comunicação verbal de vocês. Fale com um volume adequado, como a gente viu, não tão alto e não tão baixo, não tão suave, mas também não tão imponente, digamos assim. Tenha ritmo, ou seja, fale numa velocidade adequada, pronuncie bem as palavras, certo? Utilize um vocabulário adequado, nada de gírias, palavrões ou vocabulário chulo. E cuide bem dessa expressão corporal, porque geralmente nós somos aquilo que nós demonstramos ser, ou seja, a gente é a imagem que nós vendemos. Então, para caprichar aí na roupa, caprichar na apresentação pessoal, na higiene pessoal, no momento de exibir um conteúdo, de estar à frente de um público para falar alguma coisa, é importante também que nós sejamos aquele ícone, certo? Que representa aquela pessoa que realmente está à frente do grupo para repassar aquela informação. Se eu estou à frente de um grupo, é importante que todos os olhares vão estar sobre mim. É importante que eu esteja realmente com aparência impecável, ok? Vamos ver um vídeo rapidamente que fala um pouco sobre essa questão de falar em público. E agora que nós vimos esse vídeo, vamos aqui a alguns fatores que vão contar ponto também na sua comunicação verbal. Primeiro, correção. Saber pronunciar as palavras e também saber corrigir-se quando necessário. Concisão também. Clareza no momento de pronunciar as palavras. Ser preciso na sua comunicação. Ter naturalidade. Ser original. Ter nobreza e educação. E principalmente ter afetividade e efetividade. Ok? Essas são as dicas que eu deixo para vocês aí, para que vocês possam ter uma melhor comunicação e trabalhar cada uma delas também com nossos jovens em sala. Finalizamos a nossa aula de hoje, certo? Com aquele nosso slide tradicional de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos aqui a um resumão rápido do que nós vimos na nossa aula. Primeiro, nós vimos o que é comunicação. Depois, nós vimos também todos os componentes da comunicação, que são os 5: emissor, receptor, mensagem, canal de propagação e o contexto. Depois que nós vimos todos os componentes, nós vimos como melhorar a nossa comunicação. De que forma? Com algumas dicas que foram dadas para que você não cometa alguns erros no processo da comunicação. Depois vimos também a arte de ouvir. Como é importante ouvir hoje no ambiente profissional, como é importante para o profissional do futuro hoje saber ouvir, além de saber falar também.
Para finalizar, vimos também como falar em público de uma melhor forma. Vimos algumas dicas que você pode estar utilizando na hora de se comunicar em público, certo? De como falar melhor, de como se portar melhor e principalmente de como atender a necessidade daquele público e repassar uma comunicação bem efetiva, certo? No momento que você estiver se comunicando aí à frente de um grupo de pessoas. Então, é basicamente isso a nossa aula de comunicação. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro os conteúdos que foram repassados e espero vocês aí na próxima videoaula. Até mais!